Salve, salve! Está começando mais um Olhar Periférico. Eu sou o Cassiano Ekundayo e hoje nós vamos mergulhar no mundo das artes visuais, ou arte visual, aí fica a seu critério. E eu vou conversar com uma artista dessa área que manja muito, galera. Vocês precisam, inclusive, conhecer o trabalho dela. Bom, eu sou suspeito a falar, mas o nome dela é Pris Lô. E aí, Pri, tudo bem com você? Tudo bem com você? Muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz da gente bater esse papo aqui para falar sobre arte. Olha, eu vou te falar uma coisa, Pri. Eu aprendi muito pesquisando sobre o seu trabalho. É muito legal, porque, de verdade, eu sendo bem sincero aqui com todo mundo que está assistindo e ouvindo, eu nunca tinha ouvido falar dessa técnica chamada collage antes de conhecer o seu trabalho. Então, já quero parabenizá-la por isso. Obrigada, obrigada. Bom, vou começar então falando, né? Perguntando para você o que é colagem analógica, se existe a colagem digital e o que é colagem ou collage. Não está errado falar colagem também, mas o termo correto para a estética que, né, desde 2019 vem sendo tendência criativa na publicidade, nas artes, na moda, na decoração, na arquitetura, a pronúncia correta seria collage, né? A colagem é muito antiga, assim, é uma das coisas primeiras que a gente aprende nas aulas de educação artística, né? E é uma técnica muito antiga, né? Se iniciou na China, 105 depois de Cristo, e eles usavam bastante a colagem como técnica, não só para arte, mas também para canalização de sentimentos, de expressão e tal. Então, o que é a colagem, né? A colagem é várias coisas compostas, unidas, coladas sobre uma superfície. Então, por exemplo, na época na Grã-Bretanha, por exemplo, eles usavam como arte-terapia. E também existe a collage como arte-terapia. Tem até uma terapeuta como é que é o nome dela, gente? Eu esqueci o nome dela. Mas ela patenteou uma técnica que se chama Soul Collage, e é uma arte-terapia baseada em collage com um baralho de cartas. E cada carta você faz uma collage diferente. Segue aí a linha junguiana, né, de psicanálise, de psicologia analítica, e a partir dessa montagem do baralho, né, que são aspectos internos, porque o Jung ele acreditava muito nas personas, né, nos arquétipos, então ele acreditava que a gente tinha muitas coisas no nosso inconsciente, diferente do Freud, né? E eu acho interessante a gente pontuar como a psicologia da época influenciou os artistas, né? Porque Freud influenciou muito o movimento surrealista, por exemplo. Porque foi a partir dos estudos de Freud que grandes nomes do surrealismo começaram a criar, fazendo com que o dadaísmo, que era onde começou o movimento da arte reflexiva, né? Porque antes a arte era mais contemplativa, era usada nas igrejas, em grandes monumentos, a elite só consumia arte, porque era uma coisa para chamar, era uma coisa mais focada no belo, né, no estético perfeito e tal. Com o movimento dadaísta, surgiram uma crítica à arte, né? Os dadaístas eles criticavam tudo. Então, nessa época, surgiram muitos experimentos. Depois disso, por exemplo, o Salvador Dalí, que é um dos maiores nomes do surrealismo, infelizmente um homem, mas existiram muitas mulheres também que não têm história como artista surrealista, e dadaísta, como a Hannah Rock, que é uma das minhas principais referências. Mas nessa época, o dadaísmo, ele criticava tudo, né? Foi a época que o Duchamp colocou um mictório na galeria, né? O que é arte, né? E aí, a partir desse momento, de muitos experimentos e tudo mais,
a arte deu sentido para outros movimentos, né? E aí, na época do modernismo também, que era tudo retratado de uma maneira mais desconfigurada, né, e tal. Então, na época do dadaísmo, o primeiro nome assim que me vem na cabeça, que trabalhava com collage, foi o Georges Braque e o Picasso, no início do século XX, que eles começaram a trabalhar com a técnica da colagem, né, de colar coisas sobre a superfície e tal. Eles passaram juntos aí 2 anos fazendo esses experimentos com a técnica, fizeram exposições e tal, mas aí logo depois veio o movimento dadaísta, um dos maiores nomes da collage nessa estética que a gente usa hoje é a Hannah Rock, que é uma alemã, que a vida dela é interessantíssima, inclusive sugiro que pesquisem. No meu Instagram tem um post falando só sobre ela, que era uma mulher muito à frente da sua época, é uma mulher que não teve seu valor devidamente colocado nos livros de história da arte, mas agora a gente também está fazendo um movimento de resgatar, né, essas mulheres que foram tão importantes para a história da arte, principalmente a história da arte moderna e contemporânea. Então a Hannah, ela fazia já esses recortes e colocava em tela cabeças maiores que os membros, uma coisa mais maluca, assim, né? E muito progressista para a época. E aí logo o Max Ernst também começou a trabalhar com collage, que era o quê, né? A collage que eu sigo, porque eu não sigo, por exemplo, eu sou uma artista surrealista, mas eu não sigo a linha do surrealismo do Freud. Eu sigo a linha do surrealismo do Jung, como o Max Ernst. E aí, tanto o Dalí, né, que era mais pro Freud, questão dos sonhos, psicanálise e tudo mais, quanto o Max Ernst, que era a questão já na linha do Jung, ambos usavam a arte para desenvolver aspectos internos e para expressar coisas internas, né? Influências que tem externa, que se mistura com as questões internas, para expressar alguma mensagem. Então, isso que eu acho muito interessante. O meu trabalho está totalmente linkado com o Max Ernst, ali, em questão de não só a arte pela arte, mas também a arte como uma forma de se conhecer, se desenvolver e passar mensagens, né? Um artista que eu gosto muito, que é o Hamilton, que ele também trabalha com collage, que ele usava, porque o pop art é um movimento também que criticava o excesso de publicidade. Então, usava imagens que eram massivamente espalhadas para as pessoas e transformavam isso em arte. E tanto o dadaísmo quanto o surrealismo e o pop art são movimentos que são muito críticos, né? Que o surrealismo, por exemplo, e o dadaísmo surgiram numa época que tinha o contexto da guerra, então eles tinham o intuito de transformar a realidade, né? De questionar o que era real, o que não era, a subjetividade também interna e da sociedade, do coletivo. Então, acho que é a partir daí que a arte teve um papel fundamental no desenvolvimento humano. Inclusive, eu falo bastante disso na minha oficina, porque a minha intenção com o meu trabalho sempre foi democratizar, né? Democratizar a arte, levar arte para todo mundo, e reflexão e questionamento. Então, a collage é isso, assim, é uma técnica muito antiga, é usada como arte-terapia, permeou vários movimentos artísticos e é uma forma de expressar mundos, emoções e juntar várias coisas e transformar em uma só. Essa é a minha maior pira, assim, com a collage. Nossa, que bacana essa introdução, né, sobre todo esse universo, né? E é interessante o que você fala sobre o período da Segunda Guerra Mundial,
Porque até ali, inclusive, a proposta que era imposta sobre a arte é que fosse algo pragmático e minimalista, né? Eu estava vendo outro dia um documentário que mostra que aquelas estátuas gregas que a gente conhece, na verdade, elas tinham cores, elas eram coloridas. E aí, na Segunda Guerra Mundial, eles simplesmente começaram a criar um novo movimento artístico onde as estátuas, né, essas esculturas, elas não pudessem ter cor, né, que fosse algo minimalista, para dar aparência de limpo. Mas aí que quando você faz isso, você oprime a arte, né? Você oprime o artista. E aí achei muito legal esse movimento, né, do dadaísmo, por exemplo, de falar, e aí, quem é você para falar o que é arte? O que é arte? Né? Existe alguma definição? É interessante isso. E existe, mas é mitológico, assim, porque eu falo isso na minha oficina. A frase que você nunca deve falar, porque não faz nem sentido em si própria, é: isso não é arte. Porque a arte, ela não é a obra. A obra é um instrumento para a experiência arte. Então, a arte é uma experiência. A obra é só um instrumento. Porque essa obra, ela vai conversar com o que está dentro de você. Então, se você nasceu numa realidade X, numa época X, com influências X, com todas as questões, né, que permeiam a humanidade e os indivíduos, cada obra vai falar de um jeito, né? Por exemplo, o Duchamp foi lá e colocou um mictório numa galeria e falou que aquilo era uma obra de arte. Então, quando a pessoa olha para uma obra e fala isso não é arte, ela já teve a experiência arte. Ela já conversou com a obra. Então, quando ela fala não é arte, essa foi a conversa criada. Mas ela pode ser outras conversas. Eu costumo dizer que quanto mais curioso você for, mais você conversa com as obras. Porque vamos supor que você vai num museu, né? E eu não vou nem entrar na questão da música, que é muito importante, né? Da arquitetura, da decoração, da moda e tal. Mas eu vou entrar na questão das artes plásticas, né? Você vai num museu. E aí você encontra um abacaxi em cima de uma mesa. E aí você vai conversar com essa obra, né? Tipo, por que esse abacaxi tá aí? Você pode lembrar da época da sua avó, que você comia muito abacaxi, ou então tinha um pé de abacaxi num sítio onde você ia, ou então uma vez você espetou a mão num abacaxi e aquilo ficou uma memória marcante. Então, a obra ela vai conversar muito com você. E quanto mais curioso você for, mais ela conversa. Então, vamos supor, eu quero conhecer o artista que criou essa obra, né? Quem foi esse artista? Quais foram as referências desse artista para colocar um abacaxi aqui? Será que ele não está questionando a relação, né, de produtividade de um certo local? Ou então está questionando, criticando produtores de abacaxi, ou então pessoas que colhem abacaxi que não têm uma remuneração justa? Então, a arte é essa conversa, né? É o contexto todo, né? Então, a melhor definição de arte é isso, é a experiência. Não interessa qual é a obra, ela sempre vai conversar com você. Por exemplo, a gente assiste um filme, né? Genial. Aí a gente fica, nossa, eu lembro de quando eu assisti O Poço. Eu tava morrendo de medo de assistir esse maravilhoso. filme. Maravilhoso. E surgiram 3 distopias juntas na mesma época, né? Foi O Poço, Parasita e Bacurau, que é brasileiro. Nossa, né? Extraordinário. Só que são filmes densos, né? Distopia é um futuro desastroso, né? Então é uma coisa densa. Eu ando muito sensível aos estímulos. Não sei se é pandemia, não sei se, né, amadurecimento, autoconhecimento, não sei. Mas eu ando muito sensitivo. Então eu, por exemplo, não posso assistir um drama ou um suspense no cinema, porque é muito estímulo. E eu capto aquilo e eu entro naquilo de uma maneira que me toma, né? Mas me toma de uma maneira que me pesa.
Só que se eu assistir na minha casa, me preparar durante o dia, é outra história. Então eu lembro que eu me preparei para assistir o Poço e eu gritei junto com o filme, assim, eu fiquei, nossa! Teve uma parte da criança lá que a gente fica, põe a criança, põe a criança. E aí, quando acabou, eu fiquei assim, que genial! E eu fiquei morrendo de medo de assistir, de ficar de sentir ansiedade ou angústia, mas a produção, a ideia, a crítica social, o peso de bagagem, de reflexão e de produção e ao mesmo tempo de simplicidade, porque é um filme que se passa num ambiente só, né? Então, para mim, a genialidade daquilo estava muito maior do que o peso, né? Então, e faz a gente pensar ao mesmo tempo, né? Então, a arte tem esse papel de fazer a gente pensar, de fazer a gente sentir dores ou emoções, ou visitar culturas, né? Eu acho muito incrível. Esses dias eu estava assistindo um documentário falando sobre a arte rupestre e eu imaginava que eram uns desenhos pequenos nas cavernas e tal, e ele estava explicando que, na época, eles desenhavam aqueles animais porque eles idealizavam aqueles animais que eles iam caçar. Eles não tinham o intuito de desenhar e falar, ai, que bonito. Era uma coisa funcional e útil para eles. Sim, era um plano, era o plano, né? Consigam aquele animal. Exatamente, era um planejamento para sobrevivência. Então, e quando eles conseguiam aquele animal, eles desenhavam outro em cima. E eu imaginava que eram desenhos pequenos, mas são desenhos gigantescos, muito grandes. E também dentro de cavernas, onde não tinha luz. Então, e aí você vai pegando, né, desde quando, como o ser humano começa a se expressar, né, desde aquela época, assim, desde do Homo sapiens, do Homo erectus. Do Paleolítico, né? Da época da pré-história, época paleolítica e tal. E aí você vê como a expressão foi surgindo e como ela foi se desenvolvendo e se transformando de acordo com as influências e os acontecimentos da sociedade, né? Então, a arte é uma coisa também, uma experiência que se transforma, né? Sim, é extremamente subjetiva também, porque, por exemplo, você falando das artes visuais, eu fazendo um paralelo com a arte musical, tem um documentário muito legal também, no Netflix, eu não vou lembrar o nome do documentário, acho que Por Trás daquele Som, que uma das pessoas fala o seguinte, fala que a música, quando ela sai do estúdio, ela não é mais sua, ela perde o sentido para aquele sentido que você deu para a música, ela vai mudar, porque cada um vai internalizar aquela arte musical de uma maneira. Eu acho que com a arte visual é a mesma coisa, né? Você deu o exemplo do abacaxi aí, né? Você vai olhar para aquele abacaxi, você vai tirar uma conclusão com base na sua subjetividade. E é esse o grande barato da arte, né? É você colocar a sua vida ali, quando você entra em contato com aquilo. É muito interessante, muito legal. E você sempre trabalhou com a arte? Ou você era de outro lugar, assim? Você trabalhava com outra coisa? Eu sempre tive essa necessidade de criação, assim, desde criança. Minha mãe é muito criativa também, então eu sempre vi minha mãe criando roupa, mas por necessidade, né? Porque a gente era uma família humilde, não tinha muito dinheiro, eu cresci na periferia, então a gente inventava coisas, não podia comprar uma cortina, mas dá para fazer, né? Não dá para comprar um móvel, mas dá para reformar, né? Então eu sempre vi minha mãe fazendo essas coisas. E eu cresci numa cidade pequena, e eu sempre fui muito excêntrica, então eu lembro de muito criança indo, tinha não sei como é que chamava CEMUP o lugar. Era um lugar público onde tinham cursos gratuitos para a população.
Então tinha curso de desenho, de pintura, de música, de canto, de tudo em relação à cultura. E eu e minha amiga, que era minha melhor amiga assim, de infância, a gente não desgrudava, e as duas também eram sempre muito criativas. Então a gente sempre fazia esses cursos. Então eu fiz curso de desenho, cresci desenhando, e a minha aula preferida sempre, as minhas matérias preferidas na escola sempre foi educação artística e português. Então eu sempre fiz coisas, né? Eu lembro de muito pequena com a minha tia aprendendo, fazendo bordado ponto cruz, ela me dava um monte de linhas e agulhas e tal. Fiz corte e costura. E aí quando eu era muito novinha, com uns 16 anos assim, em Barretos eu já era excêntrica, né, nessa época. Eu sou ovelha desgarrada, né? Então, sou muito diferente da minha família, assim. Todos me veem como artista porra louca, né? Porque é normal. E aí, eu lembro de começar a tipo, pegar roupas antigas e começar a refazer essas roupas. Porque não tinha lugar para comprar roupa legal em Barretos na época. Era uma cidade muito pequena, tradicional e tal. E eu comecei a fazer minhas roupas. E, tipo, nessa época, pra você ter uma noção, hoje é moda, mas na época ninguém usava saia longa. O povo tinha vergonha de usar saia longa. E aí as pessoas falavam assim, é a Priscila de longe, porque tava de saia longa. Eu era meio ponga nessa época, eu andava parecendo a Janis Joplin, assim. Sempre curti os anos 70 também. E aí eu comecei a desenhar minhas roupas e fazer umas roupas, né? E aí eu fazia uma... Eu nunca tinha parado para pensar, mas eu até fiz um conteúdo essa semana falando disso, que eu tive uma marca que chamava de Pitanga, e por que de pitanga, né? Porque eu sempre amei pitanga, eu uso perfume de pitanga há mais de 17 anos, o mesmo perfume que eu amo da Natura. Eu sou meio chata com perfume, eu gosto do cheiro de fruta, eu gosto do cheiro da pitanga. E eu tenho memórias afetivas muito boas com o pé de pitanga, com pegar pitanga e fazer suco. E a minha amiga, a gente fingia que... A gente era muito criativa, a gente fazia rádio, a gente fazia programa de TV, a gente fazia mil coisas. E aí, quando eu vi, eu estava começando a vender, minhas amigas estavam começando a pedir, e eu comecei a fazer acessórios com tecido também, uns colares com cordas, tecidos e contas. E eu sempre misturava várias coisas para formar uma só. Então, eu usava o tie-dye, que é uma técnica de tingimento com amarração, e eu fazia vários desenhos com tie-dye na peça, e aí eu recortava tecidos de textura ou de estampas, por exemplo, um tecido no formato de flor, ou então numa fada, ou numa borboleta, sempre essas questões mais anos 70, bem anos 70. E mas eu adoro esse universo dos anos 70 colava, também. Eu amo, influencia muito na minha vida em relação à ética, visão de mundo e também na parte artística, assim, influencia muito. E eu tingia a peça, recortava os elementos, colava, costurava e bordava. Então, isso é uma colagem em roupa. Sim. Né? Olha só, você já fazia colagem sem saber o que é. Sem imaginar o que era collage, sem imaginar. E aí, depois disso, e eu fiquei um tempo expondo, fazendo várias exposições. Nessa época, eu fui morar em Franca. Então, foi nessa época que eu comecei a conhecer mais artistas, a estudar mais arte. Eu sempre fui autodidata para tudo, assim. Qualquer coisa que eu queira entender mais, eu sempre busquei muito, sempre fui curiosa, sempre fui de pesquisar. E aí, tempos depois, eu vim para Ribeirão, não trabalhava mais com arte, mas sempre fiz meus artesanatos, eu sempre gostei muito de decorar e tal. Fiz design de interiores. Nessa época, foi a época que eu me aprofundei no surrealismo e no dadaísmo, que eu me encontrei, né, nesses movimentos. E aí eu fui morar em São Paulo, e como eu estava desempregada, e eu sempre fui muito criativa de fazer decoração para casa e tudo mais, eu criei o Ecolorido, que é um projeto braço da de Pitanga, só que era para só decoração. Então eu pegava
pallets, desmontava o pallet inteiro e criava móveis, pegava caixote, criava estante, pegava jornal, fazia cesta, pegava disco de vinil, fazia cesta, pegava um monte de coisa, tipo, fazia textura de colagem com com quadrinhos, bem pop art, assim, desenhava em cima. Também já fazia colagem aí, né? Mas foi quando eu voltei para Ribeirão e fui trabalhar num estúdio de fotografia. E esse estúdio de fotografia tinha vários cursos de edição de imagem. E eu comecei a fazer esses cursos, né? Fui me aprofundando no Photoshop, fiz o básico, médio, avançado e fiz um curso de imagens híbridas, que era exatamente isso, né? Recortar várias imagens e montar uma só com aqueles recortes todos. E aí eu comecei a fazer, me apaixonei e comecei a fazer uns autorretratos, sabe? Tipo, a pôr nas redes sociais. Sim, muito legal. E eu comecei a pesquisar isso, porque não era comum a collage no Brasil ainda. Então eu comecei a pesquisar, e aí eu achei a Eugênia Lolli, que é uma das artistas de collage que é uma das minhas referências. E aí eu comecei e eu percebi que eu colocava, foi muito intuitivo, assim, as imagens híbridas do curso era uma coisa mais realista, sabe? Era um lance que ficava parecendo que era uma foto, era editada, montada inteirinho, os elementos todos, mas era meio realista. E eu já fazia uma coisa mais que eu recortei no papel, umas coisas mais psicodélicas e tal, porque eu sempre gostei. Eu sempre tive, né, essa referência dos anos 70. E aí, quando eu vi, era uma tendência que é muito antiga, mas que não era muito difundida aqui no Brasil. Assim, os colagistas no Brasil, nessa época, 8 anos atrás, eram 5 que eu conhecia, brasileiros. O resto das minhas referências sempre foram muito gringas, tanto que no meu Instagram tem muito gringo que me segue, porque quando eu comecei, não tinha muita gente fazendo. Em Ribeirão, não tinha ninguém. Eu fui precursora aqui. E aí eu fico pensando, por que será que essas coisas demoram para chegar aqui, hein? Por que demora tanto? Ainda hoje, né? Porque se a gente for para pensar, hoje a gente tem a internet, não era para demorar tanto para as pessoas terem acesso, principalmente a galera das artes, né? Das artes visuais, principalmente. Tem alguma resposta para isso? Bom, primeiro que o Brasil é país de terceiro mundo, né? Então as coisas demoram mais para chegar aqui mesmo. As tendências, principalmente as mais progressistas e tal, e criativas, surgem, né, mais fora mesmo, principalmente ali Estados Unidos, Europa. Europa, eu acho que mais, né? Eu acho mais porque os meus artistas de referência estão lá, assim, a maioria deles, pelo menos. É muito louco a gente parar para pensar nisso, né? E você, mas só que olha que interessante, você tem referência europeia, mas eu vejo muito Brasil nos seus trabalhos, né? Eu vejo eu penso muito Lógico, questão... porque eu amo o Brasil. Então, é muito Brasil o seu trabalho, é muito tropical, inclusive. Mas essa é a intenção mesmo, porque a minha intenção com os trabalhos, né, tanto com as obras quanto com a oficina, não é só resgatar mulheres, porque tem uma pegada feminista bem forte no meu trabalho, mas não é só pegar a questão de resgatar mulheres da história da arte, mas também de mostrar coisas da nossa cultura que são muito maravilhosas e que a maioria das vezes essas coisas não são valorizadas aqui, mas pelos gringos. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Anos 70 para mim é referência para tudo, inclusive música. Então eu amo muito Tamo junto. 70. Tamo junto. Eu amo muito os anos 70 e amo muito as músicas brasileiras dos anos 70. Então tem um site que é Tropicália, né? O movimento da Tropicália, a galera ali, nossa, extraordinário. Eu sou Tropicália na veia. E assim, esses dias eu tava, porque eu tô num projeto, né, que é um vômito, assim, é um projeto muito importante para mim, porque veio depois de uma época muito difícil, mas a gente fala disso daqui a pouco.
E eu quis criar uma playlist para me acompanhar no processo criativo, porque a minha intenção era compartilhar o meu processo criativo, né? Tipo, como que surge uma obra, né? O que te inspira? Então, tem livros que me inspiram, a meditação me inspira, o budismo me inspira, a filosofia me inspira, a decoração, o meio ambiente me inspira, as plantas, a jardinagem, e a música, principalmente, né? Tipo, eu sou muito aficionada com música, principalmente música brasileira. O soul brasileiro, o groove brasileiro, o samba brasileiro, a bossa. Então, eu fiz uma pesquisa de curadoria, porque eu também trabalho com marketing digital, eu sou conteudista, minha especialidade é marketing de conteúdo. Então, eu sempre criei playlists temáticas, né, para os meus clientes e tal, de acordo com o nicho, as personas de cada um. E aí eu fiz uma curadoria de músicas nesse site que é uma jukebox, que se chama Radio, e 5 Os. Assim. E é uma jukebox que você coloca lá o país, a década e o ritmo, e ele, tipo, mais lenta ou dançante, e ele vai te mandando. E uma legal! Foda esse site tem. E só tem música tradicional dos países, entendeu? Você pode repetir qual é o nome do site? Qual é o nome do site? É Radio, rádio com 5 os.com. Aí você faz o login lá pro Facebook. E agora eu conheço esse site há muito tempo. Só que agora eles estão com uma interface super mais fácil, intuitiva, assim. Então é muito legal, porque para quem gosta de música, perde um bom tempo lá dentro. Eu fico um tempão, assim. Vou pro Japão, tipo... ou então para a França, 1925. O que os dadaístas escutavam, sabe? Essas coisas assim. Pô, muito legal. Aí eu fui no Brasil e coloquei anos 70. E aí começou a aparecer uns sons. E eu gosto de disco de vinil, eu sou meio saudosista, meio nostálgica, eu gosto de músicas antigas, principalmente as que não são muito famosas, mas que são muito boas. E aí eu comecei a pegar essas músicas que estavam aparecendo para mim e criei a playlist do Sublime Caos, que é esse projeto que eu tô criando agora, né? Que é uma tela. E aí eu percebi, cara, o quanto que a gente não conhece da nossa cultura, da nossa história. Que coisa linda, quanto som massa que eu conheci através desse site, porque os curadores são muito bons. E várias músicas que tem no site não tem no Spotify, pra você ter noção. Então, uns groove, assim, pesado, umas coisas muito... eu vou procurar isso aí. E é interessante que eles então foram a fundo mesmo, né? Porque as plataformas elas são bem comerciais, né? Vai tocar música do James Brown, mas vai tocar o lado A. O lado B dificilmente você vai encontrar, né? Exato, aí que tá a curadoria, porque são pessoas que estudam música, que, né, estão ali fazendo curadoria de som todos os dias. E eu pus assim, Brasil 1940, apareceu um trio não sei o que, com sambão, com samba misturado com um monte de instrumento. Eu falei, gente, que coisa linda! Né? Então, meu trabalho, eu amo muito o Brasil, eu amo os nossos biomas, a nossa diversidade de cultura, né? A influência das culturas de matriz africana, misturada com a influência indígena. Eu tenho descendência indígena, minha avó, mãe da minha mãe, era indígena. Então, eu tenho essa herança genética, assim, dos povos originários. Então, eu acho que falta um pouco da nossa gente valorizar o que é nosso. Porque eu vejo o que está na rádio é o que dito comercial, né? Então, e nem tudo que é bom vem de fora, né? Falta um pouco, assim. Não, e a nossa cultura é muito valorizada lá fora. Lá fora. Porque, por exemplo, nesse site que eu te contei, a maioria das pessoas, porque são as pessoas que colocam as músicas lá dentro, é colaborativo. A maioria das pessoas que colocaram músicas brasileiras dos anos 70 fodásticas, assim, tipo, lógico que vem os Tim Maia, Jorge Ben, né, Tropicália, são gringos, cara.
não são brasileiros. Chega a ser um pouco constrangedor isso, né? Pri, eu quero trazer agora o quadro que nós temos aqui no Olhar Periférico, que é o Pergunta Periférica. Começa o nosso Pergunta Periférica e eu vou começar fazendo a pergunta do Nude Organist. Acho que é assim que pronuncia, não sei, mas deve ser. Que ele pergunta assim: quais foram as suas maiores referências? Eu tenho muitas referências. Eu tenho referência como artista, eu tenho referência como mulher, eu tenho referência como pensadores, eu tenho referência como estilo de vida. Então, assim, agora, a primeira coisa que me aparece é sempre Frida Kahlo, porque eu sou fã da Frida há muito tempo, eu estudo a Frida há muito tempo, tanto que eu eternizei ela no meu braço, não foi à toa, porque eu gosto muito da questão da resiliência da Frida, de usar a arte para lidar com as próprias dores, com a vida e a força da Frida, né? Sempre muito, muito determinada e com uma posição política muito forte, né? Com um ideal, valorização da própria cultura. Então, a Frida, ela é uma referência para mim, assim, em vários aspectos, né? Como pessoa, como mulher, como artista, como civil, né? Uma pessoa. Mas também tem como artista a Hannah Roth, né? Que é uma alemã dadaísta, que participou da guerra, deu uma pausa nas artes aí no meio da guerra para trabalhar na enfermagem, e depois ela voltou para a arte e se uniu aos dadaístas, tanto que ela teve um relacionamento com o Max Ernst, que também é uma influência para mim como artista junguiana, porque eu me considero uma surrealista junguiana. Referência como ser humano, como ativista, dessa Ikeda, meu sensei, meu mestre. O que eu mais faço é consumir referências, é ampliar meu repertório. Eu até fiz um conteúdo hoje falando sobre isso. Mesmo porque também as nossas referências, ou seja, as referências que a gente utiliza para fazer o que a gente faz em relação à arte, não é necessariamente, não são, na verdade, necessariamente referências do nosso campo de atuação, né? Tudo contribui. Exato. Tudo contribui para que a gente consiga desenvolver o nosso trabalho, né? Um livro pode me ajudar a escrever uma canção, né? Um filme pode me ajudar a desenvolver um arranjo musical ou pintar uma tela, né? Então, quando perguntam de referência, é complicado a gente responder, porque, de fato, não tem jeito. São várias referências, né? Até questões nossas, né? Influenciam. Eu fiz uma cirurgia em dezembro na coluna e eu tive que parar tudo, assim, eu tive que cancelar os contratos, porque eu sou autônoma, né, sou empreendedora, então eu tive que parar de trabalhar, fiquei 4 meses sem trabalhar e tudo isso mexeu muito comigo, porque eu sempre fui muito ativa, eu sempre fui de estar trabalhando, de estar criando, e isso também me influenciou. Então foi um momento que eu já venho num mergulho para dentro de mim, no trabalho do autoconhecimento há um bom tempo, mas potencializou tudo, pandemia e cirurgia. Então, desde o começo, eu falo lá no DEPART, que é o departamento, né, dos artistas budistas, que eu quero transformar tudo isso que eu estava vivendo, todo o sofrimento que eu vivi em arte. E é o que eu estou fazendo, estou conseguindo fazer agora, eu estou recomeçando do zero, eu estou realmente recomeçando. Então, essa obra que eu estou fazendo, a tela do projeto Sublime Caos, ela vem desse momento, né? Eu experimentei na pele um pouquinho do que a Frida passou em relação a problemas de coluna e né, problema de saúde,
ao mesmo tempo que precisa trabalhar, e também a arte ser um subterfúgio, ser uma muleta, né, para a gente continuar. Então, a música também influencia muito. Eu acho que tudo influencia a partir do momento que a gente para observar, né? Com certeza. Tudo que faz parte da nossa existência nos influencia de alguma forma. E tem a pergunta também da Lynn Desirê, que ela pergunta o seguinte: como você descreve o seu estilo de trabalho? É uma arte surrealista tupiniquim. Gostei. Tropical tupiniquim. Adorei. Arte tropical tupiniquim? É uma arte surrealista tropical tupiniquim. Arte surrealista tropical tupiniquim. Nossa, maravilhoso. Muito bom, muito bom. As pessoas me perguntam, eu falo assim, eu não sou artista visual, eu sou artivista visual. Artivista, gostei também. Artivista, adorei. Muito bom, muito bom. E galera, ó, você que está ouvindo ou assistindo, por favor, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de ouvir o Olhar Periférico em todas as plataformas radiofônicas, também não deixa de acompanhar o trabalho, né, da Pri, e pode procurar nas redes sociais que você vai encontrar, Prislo, você vai encontrar ela lá, beleza? Bom, Pri, eu quero saber mais uma coisinha importantíssima sobre você, que é o seu projeto, a sua oficina, chamada Oficina Criativa de Autoconhecimento e Meditação. Me conta aí sobre esse projeto maravilhoso. Então, eu já estava a fim de criar uma oficina de colagem, mas que tivesse uma função a mais além do que ensinar a fazer colagem. Então, eu como artivista e como budista, eu me sinto na obrigação de usar o meu trabalho, as minhas habilidades, em prol de alguma coisa para o mundo, né? Em prol de deixar algum legado, alguma mensagem, porque eu recebo muito feedback sobre eu inspirar as pessoas. Eu quero falar sobre história da arte, eu quero explicar o que é arte, eu quero levar isso para as pessoas de forma democrática, eu quero que todo mundo entenda o que é arte, porque a arte é fundamental, né? No nosso desenvolvimento humano. Inclusive, um dos meus filósofos preferidos contemporâneos é o Nietzsche, e ele fala muito sobre a influência da arte nas nossas vidas. E eu amo a Viviane Mosé, que também é uma referência para mim, e ela é uma psicanalista, poetisa e filósofa, especialista em Nietzsche, e ela pontua a importância da arte no nosso desenvolvimento, segundo, né, o Nietzsche. Então, eu quis falar sobre tudo que me permeia, que me inspira e que me fortifica, né? Então, eu uni arte, filosofia, história da arte, a história da ecology, né, como técnicas de ecology, e o poder do autoconhecimento. E a melhor forma de se conhecer melhor é meditando. Então, eu fiz muitas pesquisas a respeito de meditação guiada com foco para a criatividade. E aí eu uni tudo isso, né? Tem a parte teórica de arte, de filosofia e de meditação, e a parte prática. A meditação guiada da oficina é uma meditação que foca na contemplação dos 5 sentidos, porque a gente banaliza muito os 5 sentidos, a autopercepção, né? Viver com consciência o momento presente, o relaxamento do corpo, os comandos, né, de relaxamento, e várias atividades criativas que fazem com que o nosso imaginário, que é a base da idade, aguçar, porque a gente vai perdendo isso, né? A gente tem muito isso na infância e a gente vai perdendo isso com o decorrer do tempo. Então, é resgatar o imaginário na intenção de, parei, fiz aqui minha atividade,
fui mais para dentro de mim, estimulei os sentidos, né? Porque eu coloco um cheirinho, aí eu coloco uma música específica para a pessoa prestar atenção, e eu falo, contemple sua audição, contemple o seu paladar, né? E a minha forma de ensinar, né, em relação à técnica e tal, foi fazer a colagem junto, né, com as alunas, que a maioria minha oficina não é fechada para homens, mas 90% das pessoas que participam da minha oficina são mulheres. Isso só mostra que as mulheres estão muito mais interessadas em sair da zona de conforto, em adquirir alguma experiência diferente para aumentar o repertório, de se conhecer mais que os homens, né? Mas tudo bem, aí é outra conversa. Aí já é uma outra discussão, porque né, a gente tem que também tem aquela questão, né, do homem, ai, não, sabe? Existe muito aquele conceito formado, né, criado todos esses tempos, né, de que, não, isso não é coisa de homem, sabe? Mas aí é uma discussão que a gente vai ficar aqui mais uma hora falando. Século XXI, né, amigo? Exatamente, aí é complicado, aí fica complicado mesmo. A gente precisa se abrir mais. Ou você, meu irmão, você precisa se abrir mais, né? Então é isso aí, a gente precisa. Participa dessa. Que, gente, só tem benefício. Isso, não tem. Você não vai perder nada, muito pelo contrário, você só vai ganhar. Então, você que é homem aí, pode procurar a Pri e busca aí o trabalho dela, que é muito interessante, é muito bom. Muito obrigado mesmo pela conversa. Nossa, eu que agradeço. Adorei, aprendi muito. Eu acho que a galera que está ouvindo e assistindo também aprendeu bastante. Torço para que seu projeto fique cada vez mais em evidência e que todo mundo conheça esse trabalho maravilhoso. E obrigada. Gratidão mesmo por você estar aqui. Eu que agradeço pelo convite, te agradeço pela sua iniciativa. Esse seu projeto é muito legal para dar vozes aos artistas, né? Esses bate-papos são muito importantes. A troca é tão rica, né? Só expande a gente. Então, é muito legal esse seu canal para alimentar essa expansão de todo mundo. Sucesso, muito sucesso para nós. É isso aí, sucesso para nós. Esse foi o Olhar Periférico de hoje. Conversei com a Prislo. E beijos e até a próxima. Fui!